Olá! A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ricardo Ferraço. E o nosso tema, reforma política. Isso porque o senador é coautor de uma proposta de emenda à Constituição que pretende aprimorar a representatividade da sociedade brasileira no ambiente político. E é sobre isso que a gente conversa com o senador agora. Senador, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor me dizia, antes de gravarmos, são poucas mudanças, porém eficazes. E, na opinião do senhor, o que é que precisa, quais são esses pontos que podem fazer da representatividade da sociedade um processo mais aprimorado? Olha, se temos todos um diagnóstico, e esse diagnóstico é que o sistema político partidário do Brasil está na UTI, nos seus estertores, incapaz de produzir racionalidade no enfrentamento de tantos e complexos desafios que se apresentam ao nosso país, se o diagnóstico é esse, se todos têm essa consciência, o que nós precisamos então é ir para além do debate político e produzirmos intervenções no sistema político brasileiro que possam aperfeiçoá-lo. O que está acontecendo na prática? Na prática, partido político, de uma forma geral, no Brasil, se transformou num negócio. E as pessoas constituem partido para terem acesso a tempo de televisão, para ter acesso a fundo partidário. Hoje, você tem de dinheiro público para sustentar os partidos no Brasil mais de 800 milhões de reais. Então, basta que você organize um partido político para que você tenha acesso ao fundo partidário. O resultado disso é que você tem hoje 28 partidos com representação no Congresso brasileiro, você tem 34 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral e, pasme, mas você tem mais 35 partidos solicitando o registro, ou seja, a fragmentação partidária ela impede o ambiente saudável de você evoluir no enfrentamento dos problemas que precisam ser superados, porque por certo, nós vivemos um problema econômico gravíssimo no Brasil, com elevados reflexos sociais, mas a superação e a solução para esses problemas passa por um conjunto de mudanças e de transformações que precisam sair da retórica e ir para a prática. E, portanto, com esse fracionamento, com esse fatiamento, com essa quantidade de partidos políticos, o Congresso brasileiro se transformou praticamente num manicômio e não consegue produzir soluções objetivas para a sociedade brasileira, porque as pessoas discutem, mas não fazem aquilo que precisa ser feito. É o que a gente está vendo nessa legislatura com a Câmara dos Deputados, fica muito nítido o problema de muitos partidos, né? Sem julgar méritos, mas há uma dificuldade, por exemplo, no Palácio da Presidência, da Presidência da República, fazer uma base na Câmara, por exemplo, com todos os partidos que ali estão representados, não é isso? O fundamental é o seguinte, o presidente da República, qualquer que seja ele, precisa ter um projeto político, precisa ter um projeto econômico e essa base precisa se articular em torno da identidade com esse projeto político, com esse projeto econômico, em razão dos resultados que ele tem que proporcionar à sociedade brasileira. Com essa fragmentação, o que nós assistimos na prática é o interesse pontual, é o interesse particular, é um conjunto de interesses que não é o interesse da sociedade brasileira. Portanto, há uns anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal tornou inconstitucional a chamada cláusula de desempenho, o fez porque, naquele momento, a cláusula foi incorporada por projeto de lei, quando deveria ser por emenda constitucional, que é o que nós estamos propondo. Ou seja, o nosso projeto, ele ataca 4 ou 5 pontos, mas são os 4 ou 5 pontos fundamentais. Por exemplo, o fim da coligação proporcional, a cláusula de desempenho com regra de transição, a constituição da chamada federação de partidos, para que você possa fazer a junção no processo eleitoral de um partido mais outro partido, mas durante o exercício do mandato, esses partidos precisam atuar
de forma conjunta. Fazendo isso, nós vamos reduzir a representação política partidária no Congresso para 12 partidos. O sentido nosso não é inibir a formação de partidos políticos. Agora, para você ter acesso a fundo partidário, para você ter acesso a tempo de televisão, você precisa ter pelo menos 3% dos votos em todo o país, em pelo menos 14 estados. Então você não inibe a livre organização partidária. Você pode fazer partido, mas se você não tiver 3% em nível nacional e em pelo menos 14 estados, você não vai ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. E aí você dá um tiro de misericórdia, por assim dizer, nestas negociações espúrias que nós estamos assistindo ano sim, o outro também, onde as pessoas constituem partido para ganhar dinheiro, como se constituição partidária para representar a sociedade fosse um negócio. Isso é um absurdo e esse nosso projeto, tanto meu como do senador Aécio Neves, mas que foi também subscrito por mais de 30 senadores, ele está na terceira sessão e nós temos toda a condição de aprová-lo ainda em outubro. E a expectativa, bom, é a proposta de emenda à Constituição, a gente sabe que é quórum qualificado, tem que ter a aprovação das duas casas. Como é que o senhor está vendo essa tramitação? Essas regras já poderiam valer para 2018? Estão todos muito convencidos de que nós não podemos manter o nosso sistema político nisso que eu chamo de uma marcha da insensatez. O sistema político partidário brasileiro está distante da sociedade, a sociedade não se identifica com esse sistema e não há como nós ficarmos apenas discursando em torno dessa retórica. Nós precisamos colocar a mão na massa e, portanto, o que eu tenho colhido de percepção e de sentimento na casa é que nós temos, sim, toda uma convergência e, se Deus quiser, em outubro nós podemos votar esse projeto já aqui no Senado para que ele possa ir para a Câmara. De tal sorte que em 2018 essas regras já estejam valendo? Algumas dessas regras para 2018, outra, entretanto, para 2020 ou 2022, ou seja, nós precisamos de regra de transição para que a gente saia de um sistema para outro sistema sem causar qualquer nível de radicalismo. É isso que está nos permitindo a construção deste ponto de convergência. E aí vencer uma resistência, porque a gente testemunha no Congresso Nacional alguns esforços em se fazer uma reforma política que nunca consegue deslanchar contento justamente por causa das resistências, né? É porque você precisa dialogar com a vida não como você gostaria que ela fosse. Você dialoga com a vida como ela é. E neste momento o limite para o aperfeiçoamento do sistema político partidário se coloca nas conversas que temos mantido com dirigentes partidários, com deputados e senadores. São esses pontos que todos acham que precisa ser enfrentado. Então, eu preciso dar um passo de cada vez, mas atacando pontualmente essas questões, eu acho que nós vamos incorporar um aperfeiçoamento, um aprimoramento muito importante no sistema político brasileiro, que vai trazer como consequência aquilo que eu chamo de eficácia. Ou seja, a política precisa discutir menos e produzir mais resultados para a sociedade, e quando você tem um sistema adequado, você pode fazer isso de maneira mais, melhor. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, aí você usa o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.